Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo nessa tarde, meus irmãos. Estamos aqui mais uma tarde para interagir com os irmãos e com certeza, exemplo de palavras tragas em lives passadas, estaremos trazendo, sem dúvida, uma palavra de Deus para nossos corações aqui nessa tarde, em nome de Jesus. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Louvado seja Deus, estamos aqui em nome de Jesus Cristo, para engrandecer o nome do Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus nessa tarde, para nossos corações. Glória a Deus, graças a Deus. Grande é o nome do Senhor, louvado seja Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmão Neumar Bonfim, seja bem-vindo, irmão, e a sua família, meu irmão, para ouvir a palavra de Deus em nome de Jesus nessa tarde. Deus abençoe a vida do irmão e tua família, meu irmão. Graças a Deus. Grande é o Senhor. Graças a Deus. Bendito é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Santo, santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Mais uma vez eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo nessa tarde. São 14 horas e 5 minutos. Meus irmãos, às vezes o irmão está mandando comentário para mim, eu não estou assim respondendo ao comentário. Não sei o que está acontecendo aqui no meu aplicativo, eu não estou conseguindo receber o comentário dos irmãos. Depois eu vou ter que procurar aqui como é que vê, o que faz, né? Para esses comentários chegar para mim aqui na live ao vivo, igual nós estamos agora. Mas então eu estou sem comentário algum. Talvez o irmão manda um comentário, a paz do Senhor Lourenço, alguma coisa que não está aparecendo na minha tela, né?
Eu não ocultei comentário, não mexi com nada disso, mas os comentários parecem que estão meio que ocultos, tá bom? Então os irmãos tenham um pouco de paciência comigo, que tem muita coisa ainda que eu sou meio, como que se diz, sou um cara meio sem algum tipo de noção ainda desse tipo de assunto, desse tipo de causa, amém? Mas que Deus possa abençoar a vida dos irmãos que já estão aí presentes comigo. E vou estar trazendo uma palavra do coração de Deus para nossos corações nessa tarde. Vou estar falando sobre algo muito importante, irmãos. Algo que por muitos tem sido negligenciado. Eu vou estar falando acerca da volta do Filho do Homem. Eu vou estar falando com muita propriedade nessa tarde sobre a volta de Jesus. Porque a Bíblia, ela vai dizer, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, ela vai estar dando ênfase implícita ou explicitamente. Eu quero deixar bem claro que Jesus vai estar dizendo que Jesus voltará. Vamos ler aqui, primeira carta de Paulo ao livro de Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Bem-vinda, missionária Carla. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Queridos irmãos, quando eu falo que a pregação sobre a volta de Jesus, termos que representam biblicamente, teologicamente e esporadicamente a Bíblia Sagrada vai relatar, vai citar, vai publicar-nos este fato. Muitas pessoas, e a indagação que não quer calar é essa pergunta: quando é que esse Jesus Cristo vai voltar? Porque a esperança da igreja, a esperança de nós que pregamos o Evangelho, é baseado justamente que Jesus Cristo vai voltar. Parece que na época que Paulo escreve essa carta, a igreja da Tessalônica, ali tem pessoas desesperançadas. Porque já na época de Paulo, Paulo já prega a vinda de Jesus. Vemos bem que no último capítulo, na parte do capítulo de Atos dos Apóstolos, eu vou estar lendo aqui para os irmãos Atos dos Apóstolos, por gentileza. É bom ler mais para dar bastante corpo à ideia. Seja bem-vindo, meu primo, nessa live. Deus que te abençoe em nome de Jesus, meu primo. Atos capítulo 1, já no primeiro capítulo de Atos, a Bíblia vai dizer: louvado seja Deus. Versículo 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurará tu quanto a este tempo o reino de Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou estações
que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, a uma nuvem recebeu, ocultando dos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto quem? Jesus, subia, eis que junto deles puseram 2 varões vestidos de branco e disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, este mesmo, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Mais um texto, mais uma narrativa das Escrituras, evidenciando a vinda eminente de Jesus Cristo. Só que não tem data para esse acontecimento. A Bíblia não fala do mês que Jesus vai voltar. Esse é que é o problema do negócio. A Bíblia não faz citações. A única coisa que a Bíblia Sagrada faz é mostrar acontecimentos que evidenciam a vinda de Jesus Cristo. A única coisa que a Bíblia vai narrar, baseado ainda até nas 70 semanas de Daniel, são coisas que fatos relevantes na Bíblia Sagrada, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, sobre a vinda eminente de Jesus. Porque tem muitas pessoas abandonando o Evangelho, abandonando igrejas, porque não creem mais na vinda de Jesus Cristo. É lamentável, e temos que acreditar, que tem pastores, líderes, igrejas, que se sentem meio que envergonhados, porque esse fato não se cumpriu ainda, já não pregam mais sobre a vinda de Jesus. Acha que Jesus Cristo simplesmente foi um artista, quando ele disse, tanto em Atos capítulo 1, esses homens disseram, esses varões, quanto quando Paulo lê, entende-se que na época de Paulo, já tinha pessoas talvez, que não criam mais sobre a vinda de Jesus. E o pior do que não crer ou deixar de crer no arrebatamento da igreja, é sair divulgando para as pessoas que nada, Jesus não vai voltar nada, rapaz. Desde a época da minha tataravó, desde a época que a minha avó ainda não era nem mãe ainda, fala-se da volta de Jesus. Irmãos, o que temos que entender, que é de grande peso nessa tarde, nessa pregação, de grande relevância, que todos os processos da vida de Jesus contribuem para o bem da salvação, para os procedimentos da salvação. Quer ver? A vida de Jesus, ela é dividida em 2 fases. A primeira fase, o Espírito Santo vai encarnar Jesus. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou no meio dos homens, com a plenitude do Pai, com a inteligência do Pai, com a veracidade e a verdade do Pai, com características de Deus. Jesus Cristo é colocado no ventre de Maria. Todos esses processos, a gestação de Maria, o nascimento de Jesus, o ministério de Jesus, a morte de Jesus, sua ressurreição, a aparição de Jesus aos discípulos, a ascensão de Jesus, que eu li em Atos capítulo 1, a subida de Jesus ao céu. Todos esses processos são interessantes para que todo o cumprimento
Por quê? O Antigo Testamento fala da vinda de Jesus. Da primeira fase, são duas fases. São duas etapas da vinda de Jesus. Os profetas, Isaías é até apelidado de profeta messiânico. Porque se tem um camarada que vai falar do nascimento, Deus forte, Pai da eternidade, maravilhoso, príncipe da paz, vai ser o profeta Isaías. Toda a escritura do Antigo ao Novo Testamento está consolidada, de mãos dadas, textos com textos, parágrafos com parágrafos da Bíblia, em uma só postura, em uma só fé, em uma só certeza, que Jesus Cristo voltará com critério, arrancará a igreja com força dessa terra. Mas enquanto isto acontece, temos que fixar nosso entendimento. Não podemos abandonar de maneira alguma a perspectiva de morar no céu. Não podemos abandonar de maneira alguma. Por que eu estou tendo a igreja congregando? Qual é a lógica então disso? Fazer amigos, ter um Facebook, ter as nossas ferramentas digitais, plataformas digitais, cheia de seguidores. É para isso que eu estou dentro da igreja? Quarta, sexta e domingo? É só para isso? Para rever irmãos? Não. Toda a crença da igreja, toda a plataforma digital, social, que nega a vinda de Jesus Cristo e seus atributos, estão perdidos. Toda a pregação da igreja na terra, todo o seu discurso, só tem valor, só tem evidência, se pregarmos, crermos, aguardarmos, porque é o que Paulo vai ensinar para aqueles que estão desesperançados. Agora você imagina, quantos anos tem, há mais de praticamente 2000 anos atrás, ou quase 2000 anos, Paulo dá esse sermão em Tessalonicenses, aumentando a esperança dos irmãos, que perdiam seus entes queridos para a morte, achando que nunca mais os veriam. Paulo disse, calma, porque no dia que Jesus Cristo vir e arrebatar a sua igreja, se seu parente vai ressuscitar, pode ficar tranquilo que nós não vamos preceder ele. Se encontraremos na nuvem, junto com ele. Paulo agora vem trazendo uma palavra encorajadora, uma palavra de esperança, uma palavra de cunho doutrinário, porque a vinda de Jesus é doutrina bíblica. As duas etapas da vinda de Jesus, queridos, é uma doutrina bíblica. E por que tem muitos desesperançados, abandonando a fé, abandonando a igreja, abandonando Jesus, abandonando a confissão que fizeram diante dos homens na terra, quando aceitaram a Jesus como teu Salvador? É simples. É o fator tempo. Porque 1000 anos para Deus, queridos, é um dia. E um dia é 1000 anos. Quando é que Jesus vai arrebatar a igreja? No Kairos de Deus. Jesus não vai voltar no Cronos do homem. E preste muita atenção. Pregadores que pregam, falando data da vida de Jesus, afirmando, às vezes, porque nessa geração Jesus vai voltar,
A Bíblia não está preocupada em momento algum em mostrar milimetricamente a vinda de Jesus. A única coisa que a Bíblia está preocupada, a exemplo da parábola das 10 virgens, é que fiquemos preparados, com as nossas lamparinas acesas, que venhamos manter a chama da esperança acerca da vinda de Jesus. A Bíblia não está preocupada nem um minuto. Ela até apresenta profecias que evidenciam a vinda. Mostra evidências da vinda de Jesus Cristo. Mas eu não vejo a Bíblia falando, no mês de abril, no mês e tal, dia 10 de abril Jesus vai voltar. Pessoas que ensinam isso, pessoas que pregam isso, são os verdadeiros gurus espirituais. Sabe qual é o problema dos gurus espirituais da Bíblia? Só eles sabem tudo, só ele tem revelação, só eles têm visões de Deus. E o povo que vive dependendo de revelações deles, visões deles, na visão desses camaradas, são os inúteis espirituais. Porque as informações parecem que só chega para eles. Visão de Deus só para eles. Parece que esses camaradas são um grupo seleto, que Deus só fala com eles. Só se eles dobrar o joelho, Deus revela. É só se eles lerem a Bíblia, Deus revela. São gurus espirituais. Porque eu tenho certeza que se eu e você agora, Naya Suri Emen, Naya Kalaban Churemanai, dobrar o teu joelho com sinceridade, eu tenho certeza, meu primo Orli, que Deus vai revelar para você o propósito dele. Deus não vai revelar para você o dia que ele vai voltar, mas Deus vai trazer uma palavra de esperança, para que essa fé não se acabe, que acerca da vinda de Jesus, viemos ficar ávidos nessa tarde, irmãos. Tá que nem na época de Noé. Olha, vai ter dilúvio. Casados, bebiam a cachaçinha, adultérios, mentirinhas, pecava à vontade. Olha, vai ter dilúvio. É a mesma coisa hoje. Olha, Jesus está voltando. Tá nada. É tanto tempo que eu escuto eles pregando isso. Ih! Na época da minha trisavó pregava esse papo que Jesus está voltando. Babada. Isso é coisa de crente fanático, cabeça de Bíblia. Isso é coisa de crente Bíblia. Jesus vai voltar na vida. Jesus já voltou há muito tempo. Irmãos, Jesus vai voltar sim. Vamos ler outro texto que evidencia isso? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos estar lendo aqui Lucas capítulo 9, verso 26. E a igreja de Deus tem uma incumbência muito grave em continuar afirmando isso. Por que a igreja parou de pregar a vinda de Jesus? É porque não dá ibope, será? Não dá agenda pregar isso? Temos que descobrir por que paramos de dizer que Jesus vai voltar, se a Bíblia faz questão de evidenciar isso, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a vinda de Jesus. Se nós não pregarmos isso, seremos cobrados por Deus. Capítulo 9, verso 26 de Lucas. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar dele, se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na do Pai e dos santos anjos, vinda de Jesus. Jesus Cristo voltará, irmãos. A Bíblia diz que ele arrebatará a tua igreja com abrir e fechar e piscar de olhos. A palavra abrir e fechar de olhos ali, para deixar bem claro, para quem gosta de estudar o grego, significa, na verdade, não é abrir e fechar. Jesus não vai voltar no abrir e fechar.
Jesus voltará no abrir e piscar. Porque abrir e fechar, você faz, ó, fechei, abri, fechei o olho, abri. Agora, piscar, Deus é tão inteligente na sua sabedoria, quando ele cria o corpo humano, cria o olho, ele coloca uma lâmina sobre a retina. Essa lâmina, quando você pisca involuntariamente, esse piscar é para que lubrifique o olho, a retina, e para que quando abrirmos e fechar os olhos, não venha a ter ranhuras nessa espessura, nessa camada regular dos olhos. Você está entendendo o mistério de Deus nessa tarde? Jesus vai voltar no involuntário. Quando estão lá comendo, bebendo, prostituindo-se, casando, adulterando, contando mentira, dando cheque sem fundo, ei, Jesus volta. Isso é bem ilustrado nas 10 virgens. Por que que as 10 virgens ilustra a volta de Jesus? É porque, diferente do casamento do Brasil, é o casamento do judeu. Aonde? Não é o homem que fica lá dentro da igreja esperando a esposa. Ali é a noiva que vai esperar o noivo. O ilustre ali não é a mulher com aquele vestido ataviado, né? Que aqui no Brasil, todo mundo quer ver a noiva. O noivo pode ter olhinho azul, pode ser bonitinho, o noivo pode ter características de Tom Cruise, e ninguém quer saber de ver noivo. Queremos ver a noiva. Só que no casamento do judeu o negócio é diferente. Ninguém está preocupado com noiva. Está preocupado com o noivo, que a qualquer instante vai vir, efetuar, entrar naquela igreja e casar com a sua noiva. Queridos, Jesus Cristo voltará. Vou falar de algumas evidências da vinda de Jesus. Já disse que a vinda é em 2 etapas. O esfriamento espiritual, a falta de amor. Isso evidencia a vinda de Jesus, absolutamente. Outra evidência da vinda de Jesus, a apostasia espiritual. Irmãos, a Bíblia não afirma o dia, nem a data, nem o mês da vinda dele. Mas a Bíblia está cheia de evidências que norteiam a vinda do Filho do Homem. Jesus Cristo vai voltar, vai arrebatar a tua igreja, e vai se desfechar um confronto. Porque a última semana, depois do arrebatamento da igreja, das 70 semanas de Daniel, queridos, vai acontecer. A besta do capítulo 13 de Apocalipse, verso 1, vai estabelecer seu reino em Jerusalém. Ela vai, entre aspas, resolver os problemas socioeconômicos do planeta. Depois que Jesus buscar a igreja, na sua primeira etapa da segunda fase, porque a vinda de Jesus, ela é no mínimo distribuída em... A primeira parte é Jesus nascendo, é Jesus vindo. 3 anos de ministério. O maior centro acadêmico de discípulos é Jesus. O maior seminário teológico é Jesus. 3 anos com Jesus. Depois Jesus morre na cruz, ressuscita, aparece os irmãos, sobe na ascensão até o céu. Essa é a primeira. A segunda vinda de Jesus, dividida em 2 fases. Primeira fase, Jesus volta, arrebata a igreja. A primeira fase, Jesus vem sem a igreja. Segunda fase, Jesus vem, Monte das Oliveiras, capítulo 14, com a igreja. É interessante entender que são tempos diferentes, etapas diferentes, propósitos diferentes. Para arrebatar a igreja, é o propósito dele, na primeira etapa da sua vinda. Mas na segunda vinda, ele já está com a tua igreja, um corpo transformado. A igreja já passou nas bodas do Cordeiro há muito tempo. Quando a igreja desce com Cristo,
Em Zacarias capítulo 14, a igreja já passou pelo bema, tribunal para receber galardão. A igreja já foi às salas do banquete. A igreja já participou da Santa Ceia com Jesus. Temos que entender cada parte da Bíblia para não fazer confusão. Novamente, por que as pessoas perderam a credibilidade na vinda de Jesus? Por causa do tempo. Porque as pessoas querem aceitar Jesus hoje, querem que Jesus volte amanhã. Mas não é bem assim. Na verdade, de fato, para muitos Jesus volta. Quando ele parte dessa vida, Jesus voltou para ele. Ou ele foi para Jesus. Se ele morreu em Cristo. É o que Paulo está explicando na carta a Tessalônica. Porque já tinha pessoas na época de Paulo que queria fazer missa de sétimo dia para os seus mortos. E sabemos que esse tipo de prática é condenada pela Bíblia. Não se faz missa para quem morreu. Não se tenta orar por mortos, pelo amor de Deus. São práticas condenáveis pela palavra de Deus. Por que pararam de pregar da vinda de Jesus? É porque pregadores, na maioria das vezes, hoje, está seguindo tendências, como se o evangelho fosse uma roupa da moda, que eu vou usar por causa da tendência. Por que talvez pararam de falar de inferno? Porque não é tendência falar de inferno. Tendência não é falar de santidade. O que é tendência então, pregadores? Culto de autoajuda? Culto que ensina as pessoas a depender do líder, de liderança, de obreiro e nunca depender de Deus? Essa que é a tendência? Que ensina as pessoas que tem que procurar um homem para clamar por elas? Como se estivesse naquela época de ter Moisés ainda? Deus só falava para Moisés e acabou e ponto final? Hoje não, irmãos. O véu da graça foi rasgado. Temos até pastores, temos líderes. Mas não precisamos pedir ele para orar por nós, não. Você pode dobrar teu joelho na tua casa que o Senhor que morreu na cruz e vai vir buscar a igreja te responde. Alaia subnaia. O Espírito do Senhor mantém através dos séculos comunhão com aqueles que aceitaram, receberam o propósito, o chamamento do Evangelho. Pela morte vicária de Jesus Cristo na cruz do Calvário. A porta se abriu. Não precisamos de intercessores entre nós e Deus. O nosso mediador é Jesus Cristo. Morreu na cruz, ressuscitou, está intercedendo por nós na destra do Pai. Por que tanto pânico acerca da vinda de Jesus? Por que essa desesperança, pelo amor de Deus? Se ele disse que vai voltar, ele não disse que morreria e ressuscitaria? Não ressuscitou? Não apareceu aos irmãos? Não subiu na mesma nuvem? Qual foi a parte da palavra que Jesus disse que não cumpriu, que caiu por terra? Nenhuma. E vai ser a parte que ele vai voltar, é que não cumpre? Por que não vai cumprir? O que nós temos que precisamos de entender é que Jesus vai voltar no Kairos de Deus e não no Cronos do homem. O que temos que entender é que não podemos pregar evangelho de tendências. Olha, a tendência agora é pregar sobre cura. Ei, a tendência agora, irmão, evangelho não é moda de praia, de roupinha de praia, de saidinha de banho. Evangelho temos que entender. Muitos estão fazendo confusão disso. Que é pregar tendências. Que é o evangelho que enche sua rede social de likes. Enche sua pregação de curtição, pregador. Evangelho não é tendência, irmão, de homem. Vamos parar com isso. Eu estou observando isso na casa de Deus,
ao longo dos anos que eu congrego na presença do Senhor, na casa do Senhor, pouco se ouve falar vinda de Jesus Cristo. Nem se prega mais a existência do inferno, que é uma coisa que realmente, literal, existe. Nem se prega mais, com mais robustez, contra pecados capitais. Isso não é tendência, para que eu vou pregar? Agora a pergunta que não quer calar: pregar evangelho é moda ou é uma exigência de Deus? Pregar o evangelho é uma obrigatoriedade da igreja, militante na terra, representante do céu na terra, ou é tendência? Porque senão Deus vai ter que lançar tendências do céu toda hora. Olha, Moisés, sobe no monte de novo. Eu tenho uma nova tendência de evangelho para pregar. Olha, Samuel, vai lá e fala com Saul, que eu tenho uma nova tendência. Pelo amor de Deus, irmãos, isso não existe. Isso é um plágio. Isso é cauterização de mente carnal e mundana, que busca através do evangelho ganhos ilícitos, que busca através do evangelho não as almas, não abre o olho de famílias que estão indo para o inferno sem Deus, que não prega contra a bebida alcoólica, que não prega contra o tabagismo, que não prega contra o adultério, contra as amantes. É esse evangelho que tem que ser pregado e apresentar Jesus que ama a humanidade. O Jesus que ressuscitou ao terceiro dia e que vai voltar para buscar aquele que for fiel. É este evangelho que tem que ser pregado. Para que esse papo de ficar pregando mensagem que é tendência do momento. Ah, vou gravar um louvor, deixa eu ver qual é a tendência do momento. A tendência é a palavra amor, é só cantar louvor que fala de amor. Amor, 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 amor vai, amor vem, mas não ama nada. Basta o irmão precisar de um apoio, de um ombro amigo, que eu saio correndo do irmão. E ainda sai espalhando o problema do irmão para todo mundo ouvir. E o que adianta esse louvor de amor, que só fala de amor, sendo que na prática eu não vivo amor? Estreitou, né? O que adianta isso, irmãos? Não adianta nada, irmãos. Ei, evangelho não tem que ser pregado como tendência. O cara pegar, entrar no Google, deixa eu ver a tendência dos pregadores hoje. Deixa eu ver a maioria dos pregadores que tem mais seguidores no Instagram. Vou pregar as mesmas mensagens, copiando seus modos operantes. Coitado das pessoas que seguem a vida assim. São pessoas pequenas, medianas, de ministérios fracassados, destruídos. Jesus não mandou seguir pregador. A Bíblia, Paulo não mandou ser seguidor de pregadores. Paulo disse que era seguidor de Cristo. Jesus não veio com o evangelho de tendência. Tudo bem que a cultura de Jesus era curar, expulsar demônio, transformar famílias, lares completos. Isso não era a tendência de Jesus. Isso, muito pelo contrário, é a essência de Jesus. Nós temos que pregar o evangelho de essência, não o evangelho de tendência. Essência ou tendência? O que nós estamos pregando? Porque a vinda de Jesus não é tendência, é a essência do evangelho. Só que muitos estão negligenciando isso, queridos. Vou pregar a modinha. A moda do momento é pregar sobre isso, vou pregar sobre isso. Porque tem medo de quando entra numa live como essa, não tem ninguém para assistir sua live. No momento agora, quem está assistindo minha live? Uma pessoa. Eu não estou preocupado com isso, irmãos. Porque depois esse vídeo vai ser publicado, vai ser compartilhado. Pessoas que não podem assistir devido ao horário agora vão assistir depois. Mas eu tenho que pregar o evangelho da essência e não da tendência. E esse vai ser o título dessa mensagem quando eu jogar no YouTube. Essência ou tendência? Porque estão pregando muita tendência e esquecendo da verdadeira essência do evangelho. Evangelho não foi escrito nas tábuas para Moisés para seus bens particulares. Evangelho não foi escrito para negligenciar a vinda de Jesus. Evangelho não foi escrito
para enriquecimentos ilícitos, senhores. Evangelho foi escrito para o propósito da unificação do corpo de Cristo, da igreja, para a salvação de almas, para restaurar vidas às suas famílias, para restaurar o drogado, para curar o drogado, para libertar a mulher da prostituição. É para isso que o evangelho foi escrito. Essa é a real essência da palavra de Deus. Qualquer coisa fora desses padrões, fora dessa realidade, são tendências e não essência de Deus. Palavra dura, irmão. Por isso quase não se prega sobre Jesus voltar. Ah, voltar agora para quê? Tá tão bom aqui. Tenho meu carro do ano, minha casa boa. Meu emprego bom, ganhando 10 mil reais por mês, 7 mil, 5 mil, etc. Se voltar agora não, Jesus, volta outra hora. Seguinte, Jesus, volta quando eu estiver em decadência. A hora que o senhor achar melhor. Mas Jesus voltará, irmãos. Torna a repetir. Na época de Noé, casavam-se, prostituíam-se, tá nem aí, né? Vamos pecar. E Noé está construindo a arca. Cada prego, batendo o teu martelinho, cada madeira fixada no local. E o povo pecando. E o povo nas suas vidinhas de pecado. Seus pecadinhos caseiros, suas vidinhas imorais, libidinosas. Quando se deu conta, Deus fecha a arca por fora. Porque talvez, se Deus não faz isso, Noé, com seu amor, abriria a portinha da arca para o pessoal entrar para dentro na hora da luta, na hora que a água estava subindo no mundo. Por isso Deus fechou por fora. Quem lacra a porta da arca por fora não é Noé. Noé fecha por dentro, quem fecha por fora é a mão do Senhor. Queridos, nós temos que começar a alertar o povo sobre a vinda de Jesus, realmente. A sua eminente vinda. Jesus está às portas, a Bíblia toda evidencia isso. Mas enquanto continuarmos pregando esse evangelho de tendência e não a essência, muitas pessoas vão se perder sem salvação. A ideia do evangelho da essência é saquear o inferno e povoar o céu. Nós temos que tomar cuidado, pregadores da palavra de Deus. Parar de pregar o achismo. Eu acho que se eu pregar isso é melhor. Outra coisa que eu estou muito preocupado. Tem pessoas que estão até pregando o evangelho. Até falam da vinda de Jesus. Pessoas até aceitam Jesus. Mas está faltando discipulado. Está faltando um discipulado mais robusto. Está faltando demarcação de limites para esses novos crentes. Está faltando explicar para esses bebês espirituais aonde estão as arapucas e as armadilhas do diabo no mundo, que vão tentar parar a fé deles, que vão tentar tirar eles da presença de Deus, porque são bebês espirituais. Não se esqueça que nos primeiros passos, a criança tem todo o amparo dos seus pais, para não cair, bater a cabeça, se machucar, uma quebradura exposta, quem sabe até chegar ao óbito a vida desse bebê. Tem todo um cuidado. Não é só ganhar o cara para Jesus. Tem que ter discipulado. Porque quem dá o crescimento, Paulo disse que é Deus. E eu me acho muito importante porque eu sou ganhador de alma. A Bíblia diz que o ganhador de alma sábio é. Mas se tiver um ganhador de alma, irmãos, e não tiver um cara que vai discipular eles, o cara não fica de pé não, irmão. Porque depois vem Satanás, arrebata aquela semente daquela parábola. Do semeador e da semente. Será que os irmãos me entendem? O Espírito Santo está muito mais preocupado também com quem vai discipular essas pessoas. Mas uma palavra forte, uma palavra tremenda, uma palavra da essência do coração de Deus. E não que siga tendências de homem. Tendência. Quando eu falo de tendência, eu falo do que tá, a roupa que está se vestindo no momento. Ah, tá usando mais esse cinto agora. É esse sapato agora. É esse terno agora. Posso ser sincero para vocês? Eu não sigo tendência não, quando eu me visto. Eu sei que eu sou ridicularizado por isso. Mas eu não estou preocupado com isso. Evangelho também não pode seguir tendência, irmão. Tem que seguir a essência. O patamar do evangelho é salvar o homem.
é libertar Maria Madalena, é curar a mulher do fluxo de sangue. Essa é a verdadeira essência do Evangelho. E por fim, levar o homem para Nova Jerusalém para morar no céu. Essa é a essência do Evangelho. O que é fora disso traz solução nenhuma para ninguém. O que não foi isso, perca de tempo. Temos que voltar a pregar que Jesus está voltando. Temos que voltar a abrir a boca e falar que se o homem não abandonar uma vida de pecado, de promiscuidade, não vai morar junto com Deus. Não vai para o céu, aonde Deus propõe que seu filho busque sua igreja para ir para lá. Temos que começar a pregar a realidade, a essência do Evangelho. Ah, mas se o irmão ficar falando essas coisas, vai assustar o pecador. Assusta nada. Assusta não, irmãos. E conhecereis a verdade, Jesus disse. Ou você acha que a verdade da Bíblia é só palavra bonitinha? Quando Jesus disse conhecereis a verdade vos libertará? Pode ser palavra dura, palavra de confronto, palavra que manda tomar posição, mas é a verdade, meus irmãos. A verdade nunca virá camuflada de uma mentira. Jesus nunca disse que quem aceitasse ele não teria tribulação, muito pelo contrário, nesse mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Jesus prepara todos aqueles que aceitam a ele para as adversidades que virão. Jesus seria hipócrita, no mínimo, se ele não dissesse que teria luta, que teria dificuldade, mas Jesus também diz que teremos vitória, que iremos morar no céu, que terá um arrebatamento da igreja, que teremos e sobressairemos sobre essa dificuldade. Parece que se tem um medo de falar disso, de falar de inferno, falar de arrebatamento da igreja, falar que Jesus vai voltar. Parece que temos medo, porque esse tipo de pregação, como eu disse anteriormente, não acompanha a tendência do momento. Deixa eu abrir a Bíblia, deixa eu ver qual é a tendência, a modinha para me pregar. Evangelho não é tendência, Evangelho acompanha a essência. Essência do Evangelho, batizar o homem com o Espírito Santo. Essência do Evangelho, libertar a prostituta do cabaré. Essência do Evangelho, libertar o nóia da pedra. Essência do Evangelho, fazer alguém pedir perdão para alguém. Ninguém tem que seguir tendência quando se diz Evangelho. Evangelho não é como roupa ou corte de costura, aonde os camaradas costureiros, os grandes inteligíveis da costura e da moda, projetam, vão lançar para que vai dar certo. Não, Evangelho não pode ser lançado para ver se vai dar certo. O Evangelho já deu certo. Ai, Astúria. Comentre a praia sonderai. Evangelho não é para ver se vai dar. O Evangelho já deu, é palavra de Deus, é autoridade para expulsar demônio, para libertar almas. Temos que pregar a essência, para que esse papo de tendência. Vai gravar um louvor hoje em dia, vou tornar a repetir. Deixa eu ver a tendência, deixa eu ver os grandes cantores da MK. O que é tendência lá, que dá mais dinheiro, que dá mais like? Meu irmão, isso não é ministério de louvor. Só está preocupado em se enriquecer em cima do Evangelho. Agora, deixa eu ver aqui, deixa eu orar a Deus. Deixa eu ver a letra que vai salvar mais almas. Deixa eu ver aquela letra que vai libertar o nóia. É, Deus. Seja bem-vindo, pastor Valtair. Deixa eu ver a letra que vai trazer arrependimento do pecado no coração do pecador e vai botar ele limpo na presença de Deus, no sangue de Jesus Cristo. Se é este o evangelho que você prega, parabéns pelo teu ministério. Você está indo bem, meu irmão. Deus é contigo nessa tua caminhada. Mas nós temos que saber. Estamos pregando o quê? Bem-vinda, Adriana. Estou falando aqui sobre a vinda de Jesus e estou falando sobre evangelho. Tendência ou essência? Que tipo de evangelho eu estou pregando? Porque a tendência é pregar a palavra bonitinha.
Porque eu preciso ter seguidores na internet. Entendeu a ideia? Só que Deus está nem aí para isso. Deus quer o evangelho da essência, o que batiza com o Espírito Santo, o que liberta do demônio, o que liberta o cachaceiro, o que liberta da maconha, o que liberta da cocaína. É esse que é o evangelho da essência. Mas não. Vou preparar aqui um estudo, vou preparar a palavra, porque isso aqui é tendência. O povo adere mais isso do que aquilo. Nem se consultou a Deus para perguntar o que vai pregar. Não se fala mais da vinda de Jesus. Não se fala mais de inferno. Não se fala mais de lago de fogo, segunda morte. Não fala mais nada disso, porque isso não dá ibope. Isso não é tendência, pregar essas falas da Bíblia. Mas a Bíblia está com tudo isso aqui. E por que eu não apresento isso para o povo? Porque não dá ibope. Porque não é tendência, não é a moda. E quem diz que evangelho tem que seguir tendência de moda mundana? Desde quando Jesus disse isso? Que eu só tenho que pregar o que me convém. Isso é sério, irmãos. Isso é reflexão nessa tarde para nós. Que o Espírito do Senhor abra nosso entendimento em nome de Jesus. Vamos voltar a pregar o evangelho de 20 anos atrás. Da vinda de Jesus Cristo, com mais evidência. Evidenciando que o inferno existe, mas que ninguém tem que aceitar Jesus com medo do inferno. Mas aceitar Jesus pelo Deus maravilhoso que deu a vida da cruz para nos resgatar. Precisamos, minha amiga Adriana, disso. Do evangelho essência, o evangelho raiz. Esse evangelho autoajuda, das facilidades, que não diz para ninguém que vai ter tribulação depois que aceita Jesus, que não fala que vai ter caos. Que é isso? O que está acontecendo, irmãos? Nós temos que tomar cuidado, irmãos, porque estamos negligenciando como igreja de Deus, de falar essas verdades, estamos omitindo, estamos fazendo que nem a igreja da antiguidade, que só eles poderiam ter o Torá, a Bíblia e ler, ocultava a verdade de todo mundo, só eles eram detentor da palavra. Não é assim que fazia? Precisamos tomar muito cuidado com isso nessa tarde. É um alerta que Deus está mandando trazer. Cadê o evangelho raiz? Cadê o evangelho da essência? Está onde ele? Mas se eu pregar isso aqui, não vou ter seguidor. Ei, evangelho não é saia que o costureiro monta para ver se vai dar certo e vai estourar e vai vender muitas peças e unidades. Isso é tendência. Ei, evangelho não é uma marca de carro que junta um monte de engenheiro. Sabe por causa de quê? Que evangelho não pode ser nunca tendência? Porque na tendência humana, coisas vão para frente, coisas vão ser um desastre. Você sabia? Na tendência do homem, quando ele lança um veículo, poderá ter êxodo e ser vendido muitas unidades. Poderá não vender quase nada ou nada. Mas evangelho não é tendência. Independente que o demônio queira, que homens queiram, o evangelho já deu certo. Independente de qualquer coisa. Jesus morreu na cruz, queira os demônios, queira o sistema podre desse mundo, ele vai voltar para buscar a igreja. Isso não é tendência. Isso é evangelho, essência, poder, autoridade do Espírito Santo de Deus. Alaia Súria. Jesus Cristo voltará. E a igreja de Tessalônica, Paulo, quando diz essa palavra, preocupado. Nasce uma preocupação em Paulo. Aqui na primeira carta que eu li, capítulo 4, verso 13, irmã Adriana. O Emerson. O povo agora não crê mais. Paulo já pregava a vinda de Jesus. Lá atrás, Paulo falando que Jesus vai voltar. Meu Deus. Isso aqui talvez no ano 70, 80 da era cristã, Paulo já dizendo, Jesus vai voltar para buscar a igreja. Meu pai. E hoje já não querem pregar mais isso. Porque estão atrás de tendência e largaram a essência real do evangelho. Na verdade, às vezes a igreja até esqueceu para que ela está aqui. A igreja acha que está aqui só para cantar em grupos à noite no culto. A igreja está achando que está aqui só para,
bater palma de noite no culto, bater pandeiro, tocar bateria, botar uma reunião dentro da igreja de irmão olhando para a cara de irmão. Não, irmão, vocês estão enganados, nós não estamos aqui só para isso, não. Nós estamos aqui para fazer exposição do evangelho que liberta o ser humano, que salva, que liberta, que cura a alma, que confronta, que traz libertação. O que nós fazemos no culto à noite é uma parte que nos pertence. Mas precisamos pedir a Deus: Deus, me dá o evangelho de raízes. Vou estar pregando na igreja hoje à noite? Me dá o evangelho de raízes. Me dá essência, não tendência. Por que que muitos pregadores se dão muito bem na mídia? Eu estou dizendo que não são homens de Deus? Não estou dizendo isso. Mas na maioria das vezes, tem muitas visualizações, porque pregam tendências. Ele vê o que está mais bacana que a pessoa quer ouvir, o que os ouvintes mais querem ouvir nessa época de pandemia. Ei, uma palavra de motivação, né? Palavra assim, ei, você vai vencer, você vai vencer, você vai vencer. É tendência. Só que o que não explica que para o cara vencer, ele tem que abandonar o mal. Não explica que para ele vencer, ele tem que aderir à Bíblia toda. Não só a parte do que vai vencer, mas a parte do larga o pecado, larga a mentira, larga o engano, larga as amantes, larga o adultério. Tem que pregar isso também, pastores. Tem que pregar isso também, líderes. Isso também é a essência do evangelho e não tendência. Estreitou, né? Na Caia Monte, a Calabaia, a Súria. Quer continuar a sua vidazinha de engano? Continue. Deus vai te deixar você assim, do jeito que você quer. Ele respeita teu livre-arbítrio. Quer continuar pregando esse evangelho de tendência? Continue. Deus não tem compromisso nenhum com você, meu irmão. Meu nobre pregador. Você pode pregar bonito, você pode pregar e descer até o Miguel na terra, que não vai descer mesmo. Mas Deus não está preocupado com isso, não. Deus está preocupado com o discipulado verdadeiro, de alguém que ensine aqueles que são novos convertidos, com certeza. Não adianta só ganhar alma para Jesus, irmão, e não ter um discipulado competente, porque Satanás vem e arrebata de novo a semente, essa pessoa volta lá para o mundo pior do que o que entrou na igreja. Nós temos que parar com um trabalho superficial e trabalhar um trabalho na divisa da alma e do Espírito, uma palavra, Hebreus 4:12. Precisamos pedir o Espírito Santo essência verdadeira na veia. Depois dessa mensagem que você compartilhar para vários amigos, nunca mais você vai pregar evangelho de tendência. Eu não tirei esse título de YouTube, é Deus que me deu. Não tirei de Google. Tendência ou essência? Eis a questão. O que eu estou pregando hoje? Jamais a palavra de Deus pode ser comparada a um projeto de um carro, a um projeto de vestes, que vão para o mundo para ter tendências, para vender, para dar ibope, para dar dinheiro. Evangelho não tem que seguir, Evangelho de Jesus Cristo, deixando bem claro. Não tem que seguir tendência humana. A essência verdadeira do Evangelho é que se salve almas, expulse demônios, cure enfermos, discipule pessoas e leve o máximo de pessoas para o céu. Arrebatando alguns, diz a Bíblia, do fogo do inferno ainda, a Bíblia diz. Eu deixo essa palavra nessa tarde, queridos, pois eu creio no verdadeiro poder e essência do Evangelho. Eu creio, sim, piamente no poder do Evangelho. Glória a Deus. Eu estarei voltando, irmãos, um comunicado, a trabalhar na próxima segunda-feira, permitindo o bom Deus. Não poderei estar mais nesses horários de 14 horas. Provavelmente estarei fazendo a minha live aí, mas eu estarei comunicando os irmãos depois o que vai acontecer, de fato. Dia de sábado e domingo. Mas eu já quero aqui nessa live, não é despedida ainda. Eu vou fazer live amanhã, se Deus permitir. Domingo, segunda, provavelmente começo a trabalhar na parte da manhã, vou até 10 da noite. Irmãos, mas eu quero agradecer que dentro dessa quarentena, por mais de 2 meses pregando direto, de domingo a domingo, sem parar, o Espírito Santo nunca deixou de me dar uma palavra de Deus. Eu glorifico primeiro a Trindade no alto dos céus. E glorifico a vida de Deus, é a vida dos irmãos, tá? Que Deus abençoe a cada irmão, digo, por esse companheirismo,
por estar junto comigo nessa empreitada, nesse projeto do Evangelho. Louvado seja Deus. Que Deus possa abençoar a tua família. Que você possa compartilhar ao máximo esse vídeo. Para grupos, tá certo? De WhatsApp da sua família, de amigos, igrejas. Louvado seja Deus. Jesus voltará, irmãos. Que Satanás queira, que a Rede Globo queira ou não queira, Jesus voltará para buscar a tua igreja. Mudando destinos, te adorarei. Glória a Deus. Que Deus abençoe nossas famílias, nos proteja. O Emerson, a Adriana, que Deus abençoe vocês. Para que continue pregando o evangelho de confronto. O evangelho que salva, que liberta, cura a alma do homem em nome de Jesus. Aleluia. Eu profetizo a vitória de Deus na casa de vocês, na família de vocês, na vida de vocês, no ministério de vocês. Deus em milagres, Deus em promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Deus abençoe todos em nome de Jesus nessa tarde. Esse é quem tu és. Vou estar orando agora e terminando essa live e colocando todos na mão do Senhor. Pai amado, graças te dou neste momento por essa palavra poderosa, por essa palavra extraordinária que teu Santo Espírito me revelaste. Abençoe todos quantos participarem, aqueles que estarão compartilhando, que estarão também assistindo essa pregação. Dai-nos a tua vitória, a tua graça, e nos dê um evangelho verdadeiro, genuíno, de raiz, a essência do evangelho, para que almas sejam libertas, transformadas, revigoradas. Senhor, muito obrigado por tudo. Despedimos agora não da tua presença, mas da live. E abençoa os teus filhos que acompanharam até aqui, que estarão compartilhando essa mensagem para mais pessoas serem impactadas pelo poder do evangelho. Em nome de Jesus, amém e amém. Um abraço para todos. Que Deus abençoe e nos dê uma próxima oportunidade. Em nome de Jesus.